Queridos, por favor, abra sua Bíblia. É Lucas capítulo 4. Lucas 4. Sim, Lucas 4. Vamos a ler o versículo 17. Aleluia. Lucas 4, versículo 17. Hasta el 21, amém? Dice assim: E se le deu el libro del profeta Isaías, e havendo abierto el libro, halló el lugar donde estava escrito. Pergunta a seu vecino assim, eu sei que isso está perguntando a los vecinos, uma hora uno já não quer ser mais vecino. Pero pergunta a seu vecino assim, tu sabes de algum lugar em sua Bíblia de algo que está escrito a seu respeito? Agora dile assim, ó, em sua Bíblia, diga assim, ó, há 66 livros. Tem que estar seguro em que livro e em que lugar está escrito a seu respeito. Amém, queridos? Isso é importante. Então, Jesucristo ele abre o livro do profeta Isaías e ele diz: "El Espírito del Senhor está sobre mim, porquanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor." Ahora versículo 20. "Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros." Ok. Versículo 18, por favor. Versículo 18, por favor. Dice assim, Jesucristo está leyendo el livro. Ele dice assim: "El Espíritu del Senhor está sobre..." Quero começar aqui. Todos que estáis aqui, queridos, decida não perder a convicção bajo nenhuma circunstância. Decida ter a convicção de que o Espírito de Deus ele está sobre ti. Aprenda isso. Quando é que Deus começa a trabalhar contigo? Quando tu reconoce lo que Ele já hizo contigo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando tu aceptas a Jesucristo, em aquele momento, aunque nos cueste entender, aprenda isso. Quando você aceitou Jesucristo a primeira vez em sua vida, de todo seu coração, antes que hubiera passado por um bautismo em água, antes. Aquele dia que você entregou sua vida a Jesucristo, que você passou adelante, que você disse: hoje eu entrego minha vida a Jesus. Em aquele momento, a Bíblia diz, Efésios afirma isso, que em aquele momento, Deus te puso uma boia, uma marca, chamada Espírito Santo. A Bíblia diz que as aras, é a garantia de uma possessão adquirida que você vai receber. Então, vamos imaginar aquele dia que você decidiste entregar o seu coração a Jesucristo. Em aquele dia, a Bíblia diz que você foste sellado com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele vai trabalhar em sua vida, ao ponto que ele te levou ao bautismo. Ele te levou à confissão de pecados. E ele te está trabalhando hasta hoje, convencendo de muitas coisas. O problema é que quando você perde a convicção que ele está sobre ti para algo. Então, aqui eu não sei quantas pessoas há, bastante gente, pero cada pessoa aqui, o Espírito Santo está sobre ti para uma asignação. E esta asignação não é hacerte ou convertir-te em alguém fanático ao cristianismo ou fanático hacia a fé ou a igreja que você vai. Não, esse não é o objetivo. O Espírito Santo de Deus está sobre ti para dar-te o maior de todos os éxtasis que um homem pode ter. Qual é este éxtasis, pastor?
é que você possa permitir que Deus opere através de ti. E você vai começar a vivenciar coisas que sem o Espírito Santo seria impossível. Então, quando isso se dá e quando isso nasce, quando você decide reconhecer de contínuo que o Espírito Santo está sobre ti para algo. Ok, pastor, e se eu afirmo que Ele está todos os dias em minha vida para algo? E este para algo já não tem que ver contigo, sino que tem que ver com lo que chamamos reino de Deus. Pastor, pero eu tenho uma vida normal, eu tenho matrimônio, eu tenho filhos, eu tenho uma vida normal, e como encajar minha vida normal com as coisas de Deus? Sua vida normal só vai ter sentido quando você tenha claro que Deus te necessita. Ele é soberano, Ele é todo poderoso, pero Ele decidiu contar contigo. E quando você afirma em seu coração, em sua mente, que Deus, o Espírito de Deus está sobre ti para algo, então os cielos inteiros vão a operar para que você seja de bendição. E Deus jamais vai deixar você perecer em seus caminhos. É impossível um homem que está entregue a Deus, que Deus lhe deixe perecer. É impossível, querido. Vou repetir isso. Anda muita gente buscando como prosperar ou buscando como enriquecer o mundo que estamos vivendo. E é muito fácil. É fácil, pastor, é fácil. Basta que você simplesmente discerna que é que Deus quer de ti e lo que é que Ele conta através de ti. E que você esteja disponível dizendo, Senhor, conta comigo para ello. E que você comece a afirmar temporadas que se vão abrindo para que você possa representar a Deus. Jesucristo havia estudado, Ele havia preparado e Ele era um rabino, estudou muito. Por isso, na sinagoga, lhe deram uma oportunidade para ele. Não era qualquer pessoa que lhe dava a oportunidade de ler um livro. E a Bíblia diz que quando lhe tocou a ele, porque ele estava capacitado e preparado, e quando lhe tocou a ele busca, a Bíblia diz claramente, por favor, ponga o versículo 17. E se lhe deu o livro do profeta, ou seja, entregaram o livro a Jesus. Tu está capacitado, has estudado, eres um rabino, tu podes citar as escrituras em la sinagoga. Então se lo entrega a ele o livro. E quando se lo entrega a ele o livro, observe, diz, del profeta Isaías, a Bíblia diz, e havendo abierto o livro, a Bíblia diz, halló. Por que foi que ele halló? Ele halló o que ele estava buscando. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, é uma mini Bíblia, para quem não sabe. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. E ele encontrou em estes 66 capítulos, um capítulo que estava falando de ele. Um versículo que estava falando de ele. E quando ele tinha a oportunidade só de predicar, ele não só predicou, sino que leu um texto. Dentro deste texto, ele disse, isso, para isso foi que Deus me chamou. E ele disse, ponga o seguinte versículo, por favor, hija. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice, dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar los quebrantados a pregonar libertad a los, y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. O sea, Jesucristo ele estava definido lo que es que Deus iba a hacer com ele, antes que Deus hubiera hecho. Então, queridos, o cristianismo não é solamente aceitar a Jesucristo e dizer que eres um cristiano, sino que a Bíblia te nombra, escute isso, não sei se digo, não sei se vocês estão, ai, Senhor. A palavra cristianos, pequenos cristianos, vino depois de Antioquia, del período de Antioquia. O mesmo Senhor Jesucristo nunca nos chamou de cristiano. A Bíblia nunca te chamou de cristiano. Nunca, nunca, pastor, nunca. E tampouco te chamou de evangélico, nunca. Pero a Bíblia te chamou e te chama de colaborador e cooperador com Cristo.
Entonces, cuando usted dice, soy cristiano, los cielos te van a escuadriñar y analizar. Está diciendo que es cristiano. Voy a ver a dónde él está colaborando y cooperando con Cristo. Si usted no colabora y no coopera, solo usted dice que usted es cristiano. El propio Cristo no te ve como un cristiano. A que muchos no sabían de eso. ¿Sabe dónde nace la palabra cristianos? Y más cristiano también no tiene. Viene de un grupo de personas que se movía, andaba como Cristo. Y la gente decía, ellos son pequeños Cristo. Porque ellos andaban y se movían como Cristo andaba y se movía. Entonces, no soy cristiano solo porque bauticé en agua. Soy cristiano porque yo tengo una convicción que el Espíritu Santo está sobre mí. Y Él me ungió para algo. La cuestión es esa. ¿Para qué fue que Dios te ungió? ¿Para qué fue que Dios te aceptó? ¿Para qué fue que Dios te puso el Espíritu Santo? Usted necesita, antes de morir, antes de terminar su vida en la tierra, tú tienes que saber para qué fue que Dios te llamó. Pastor, yo tengo dificultad en saber lo que fue que Dios me llamó. Usted tiene dificultad porque la comunión y la relación tuya con Dios lamentablemente se convirtió en una relación religiosa. Y cuando pierdes el filo de la, observe, cuando pierdes el filo de la comunión con Dios, entonces usted camina en confusión. Cristo dijo así, Él me envió. Él está diciendo, Él dice así, el Espíritu del Señor está sobre, por cuanto me has ungido. Y Él dice, y me ha enviado. Entonces, Cristo tenía una relación con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí? El Espíritu Santo en un dado momento te pidió para hacer algo y usted no hiciste caso. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dio un diseño y un parecer de una amiga, de un amigo? Quizá el Espíritu Santo te dio un sueño, te dio un flash. ¿Qué es flash, pastor? Es una visión profética. Te dio un parecer de un colega, de un amigo. De repente usted estaba lavando las vasijas o en casa, te abre una ventana, un flash. Usted tiene una visión de algo. El Espíritu Santo está comenzando a tratar contigo con pequeñas cosas. Usted tiene corte de repasar a la persona. O en la iglesia usted tiene un parecer de alguien, una impresión profética, espiritual. Y Él te da, Él dice, ve a cada persona, dá un abrazo, ve, habla, salúdale. Y usted se niega y se rehúsa a hacer eso. Eso es un envío del Espíritu. Entonces, cuando usted comienza a negligenciar ciertos comandos del Espíritu Santo, es cuando usted entra en confusión y una gran parte de los cristianos no sabe para qué fue que Dios les llamó. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo puso de su parte, pero cuando entró en el concepto de obediencia, muchas personas andó pensando que era cosa de la mente. Pastor, entonces, ¿qué es que yo tengo que hacer para realmente ser enviado por Él como Jesucristo fue enviado? Simplemente, ¿cómo usted va a saber que es el Espíritu Santo que te está enviando? Porque el Espíritu Santo siempre te va a enviar para producir vida y nunca muerte. Pastor, quando eu sei que o espírito de Satanás me está atacando, ele te vai enviar para produzir morte, dissensões e discórdia. Deus nunca te vai enviar para estas coisas. Então, Deus quer que a igreja seja uma igreja poderosa. Deus quer que você seja poderoso. As coisas vão fluir em sua vida porque tu tens a convicção que fuiste reenviado. Estás ungido para algo. Hermano, toda vez que usted reconoce para qué fue que Dios te ungió, no te va a faltar materia prima. Yo voy a hablar algo aquí, pero usted promete que no va a escandalizar. Toda persona que fue llamada por Dios para ministrar, por ejemplo, Él no lo hace, no lo debe hacer por questão de temor a Deus, porque isso aqui é nosso manual de vida, é como comida, se deixa de comer, muere. Pero todo homem de Deus, literalmente, que foi chamado e escorrido, ele não hace falta orar para receber um mensagem. Vou orar para que Deus me dê um mensagem, não hace falta orar. Ele simplesmente de contínuo está em manutenção ou escutando o Espírito Santo.
Y es una fuente inagotable. Entonces, cuando esta persona sabe que fue llamada para esto, para edificar a través de las escrituras y mantente en temor, en consagración, temor, consagración a Dios, él no tiene que andar tirando el pelo que voy a hablar. Por eso fue que Dios dijo a Moisés: Moisés, yo te llamé para anunciar. No tienes que tener miedo, temblar, Moisés. Moisés, tú solo abra la boca, Moisés, y yo pongo las palabras que usted tiene que hablar. Entonces, la persona tiene que andar definida a lo que Dios le llamó. Si Dios te llamó para hacer, vamos poner ejemplo práctico, para hacer pan, por ejemplo, usted no tiene que andar preocupado cuántas medidas de trigo, de levedura hay que poner. Dios te llamó para eso. Aunque usted embolque un cubo de levedura, va a salir saboroso el pan, porque Él te llamó para hacer. Y usted sabe que Él te llamó para hacer pan. ¿Por qué es que la unción no opera a veces? Porque usted mismo no sabe a lo que fue que Dios te llamó. Cuando usted sabe a lo que fue que Dios te llamó, la materia prima para validar lo que Dios te llamó a hacer va a venir en sus manos. Un pastor que tiene claro que Dios le llamó a ministrar, siempre va a haber gente para oír. Una persona que Dios le dio llamado para ser empresario, para vender, haga todos los cursos para usted aprender a administrar dinero, para poder usted aprender a organizar su finanza. Pero una persona que fue llamada para el comercio, no hace falta hacer ninguna clase de curso, porque la sabiduría fluye de ella literalmente, por el Espíritu Santo de Dios. Todos los hombres que prosperaron en la Biblia no fueron por guías humanos, fue por sabiduría divina. La Biblia habla de un hombre llamado José en el Egipto. José estava no Egipto e Faraó teve um sonho. E sabe qual era o sonho, queridos? Era isso o sonho. Venia 7 vacas gordas, venia 7 vacas magras, delgadas, magras, comia as 7 vacas gordas. E venia 7 espigas de maíz sem o fruto e comia lá. O sea, então o Faraó não sabia que sonho era aquele. Chamou todos os intérpretes, consultaram a divinos e nada. Pero a Bíblia diz que José, ele era lleno do Espírito Santo, lleno do Espírito, estava ungido. E quando chama José e disse: José, tu sabe interpretar sonhos? Ele disse: eu não, pero dá-me 1 minuto, 5 minutos. Eu falo assim para que você entenda mais fácil. 5 minutos, Faraó, que eu vou orar a meu Deus e ele me vai dizer o que passou contigo. Então ele ora a Deus. Quando ele regressa, ele disse: el rei ha sonhado de las vacas delgadas comendo las gordas, de las maíz sin la semilla comendo. ¿Sabe qué significa eso, rey? Es que vas a venir 7 años de mucha prosperidad. Y estos 7 años todo el mundo va a malgastar el dinero. Usted construye celeiros, graneros y guarde todo, porque cumplidos los 7 años, todo el mundo va a venir a comprar aquí en el Egipto. Y tú, oh rey, ponga el precio más alto que hay, así vas a prosperar el Egipto. ¿Qué es eso, pastor? José hizo curso de marketing. Haga todos los cursos, pague los cursos, porque la sabiduría hay que invertir. Hay gente que quiere sabiduría en la escritura, no tiene coraje de ir aquí, Livraria Los Olivos, 35 euros, una buena Biblia. Aí dice assim: quero que Dios me dé revelación de la palabra. 35, la más top, 90 euros que usted lo encarga. Quero sabiduría divina del cielo. Usted tiene que invertir en ti. Saca 35 euros y ve y compra una Biblia. Dá um aplauso a Jesus. Pastor, não é a mesma coisa uma Bíblia de 12,50 que há? De 12,50 uma Bíblia de 90 euros? Não é a mesma coisa, não. A palavra é a mesma, mas não é a mesma coisa. Necesitamos, querido, anhelar mais de Deus. Necesitamos anhelar mais de Deus. Há uma unção disponível para ti. Existe uma unção disponível para ti. Aleluia. Existe uma unção disponível para ti. Entra em Édia.
Entre en esta unción. Reconozca a lo que fue que Dios te llamó. Valorice los pequeños comienzos. Fortifíquese en Dios. Y Él te va a honrar y exaltar. Jesucristo dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido para dar buenas. Te pregunto, Jesucristo tuvo 3 años y medio predicando. Solo parábolas sobre el reino, son más de 90 énfasis que Él hace solo sobre o que es el reino. Jesucristo predicaba sobre el monte, sobre la montaña, sobre la higuera, sobre la semilla, sobre el sembrador, sobre el pájaro. A Jesucristo no le faltaba contenido a dar a la gente. ¿Por quê? Porque Ele estava ungido. Ele dava buenas nuevas a las personas. Ele disse assim: me ha enviado a sanar los quebrantados de coração. Personas cruzavam no caminho de Ele, enfermas de alma, e Ele sanava as almas desta persona. Pregonava libertado a los cautivos, dava vista a los ciegos. Quantos ciegos Ele sanou? Agora observe, el ungido estava andando, e a matéria-prima para validar su llamado se ponía em su caminho. Se você reconoce que você é ungido ou ungida, a matéria-prima para validar a unção que Deus te deu, vai a poner-se em seu caminho. Deus te chamou para ser um empresário. Não se preocupe, conságrate a Deus, rinda su coração a Deus, os clientes vão a venir de quantidade. Porque é a matéria-prima que busca o ungido, não é o ungido que busca a matéria-prima. Jesucristo passava e os ciegos gritavam: Jesus, tem misericórdia de mim. La gente le buscava. La bendición corre atrás de lo que está ungido. Pero pastor, entonces ¿qué yo tengo que hacer? ¿Ayunar 60 días y al monte? No. Número 1, guarde eso en su corazón. Acepte que estás ungido. Acepte que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti para algo. Quizás usted no sabe qué algo es. Pero a partir desta manhã, desta noite, eu quero orar para que o Espírito Santo te saque as escamas de los ojos e que você tenha claro a lo que foi que Deus te chamou. E quando você tem claro a lo que foi que Deus te chamou, querido, os recursos fluem. Os recursos vienen em las manos. Eres uma fuente inagotable. A igreja de Jesus, os cristianos estão perecendo por não ter esta sabedoria. Os cristianos estão perecendo porque eles não sabem como administrar a unção que está em eles. E andam buscando resultado em um montão de coisas onde o Espírito Santo não está, por isso não funciona. Pero quando você sabe o que foi que Deus te chamou, resposta viene. Resposta viene, salvação viene para pessoas. Viene para ti. É importante discernir isso. Para que foi que Deus te chamou? Quando Ele te marca é diferente. As coisas funcionam. Eu quero profetizar aqui esta noite. Aunque estou sem voz, quero profetizar que o propósito de Deus vai encontrar contigo. E quando o propósito de Deus se encontre contigo, tu já não vas andar mais ansioso. Com nada. Ansiosa com nada. Porque tu sabe que tu eres portador e condutor de uma glória. Vai funcionar, querido. Funciona. Aleluia. Funciona. As coisas te irão buscar. As portas se irão abrir. Solo por lo que Deus depositou em ti. Queridos, por favor, guardem isso aqui no nome de Jesus. Oh Senhor, eu sinto a Deus aqui, irmão. Está forte aqui o negócio. Está forte. Ai, Ele é lindo. Davi era um jovem e ele sabia que ia ser rei. Sabia. Deus já havia falado com ele. Antes do profeta Samuel. Porque Deus nunca vai usar um profeta para dizer-te algo que você já não sabe. Déjame desmistificar algo aqui. Se alguém te dijo que um profeta te vai entregar algo novo,
essa pessoa está querendo enganar-te. Nenhum profeta, nenhum pastor entrega nada novo a nadie. Não, pastor, não. Ele só vai confirmar o que Deus já depositou em ti. Justamente para que você não esteja atado em pessoas, para que você não esteja preso em profetas. Davi já sabia que ia ser rei. Agora, aqui há pessoas que sabem, e pessoas que me estão vendo por internet, que Deus lhe chamou para algo. E você vai ter que aprender a lidiar com esta luta. Que luta? De lo que Deus te dijo que você vai fazer, hasta que se cumpra lo que Deus quer que você seja, há um processo. Pero se você sabe que Deus te chamou para ello, é só uma questão de tempo. Que aberturas e portas irão abrir. Quando você sabe a lo que Deus te chamou, aberturas e portas irão abrir. Você diz: Deus me chamou para isso. Não lo puedo hacer por mis manos, pero van a venir aberturas. E em esta abertura, eu tenho que ter habilidades para entrar. Por favor, não perca isso que o Espírito Santo está falando. Davi sabia que ia ser rei, porque Deus já lhe havia posto. Agora, Davi sabia apacentar ovelhas, sabia quitar a lana de las ovelhas, limpiar as ovelhas, pero Davi não sabia comer como um rei. Davi não sabia vestir-se como um rei. Davi não sabia falar como um rei. Davi não sabia andar, sentar como um rei. Davi não sabia tomar decisões como um rei. Pero observe isso, se Deus te chamou para algo, você acepta e sabe que está ungido para ello, Deus te vai dar abertura para começos de preparação. Então, sabe o que Deus hace? Deus permite um conflito entre os filisteus com o povo de Israel. E Davi estava apacentando ovelhas, e o papá de Davi disse: Hijo, ve a llevar queso al rei e a sus hermanos que estão na guerra. Davi agarra el queso e vai a llevar al rei Saúl. Quando ele vai levar el queso al rei Saúl, está o gigante Goliat. Todo el mundo com medo, e Davi disse assim: eu vou lutar, vou cortar a cabeça deste gigante. E ele disse assim uma parte, Samuel 17: eu era pastor. Ele disse: eu era pastor de ovelhas. Pero naquele momento ele seguia sendo pastor de ovelhas para seu padre, pero para seu coração e sua mente ele já deixou de ser há tempo. Eu era pastor de ovelhas, rei. Déjame lutar contra este, porque eu estava apacentando as ovelhas de papá. Vino um leão, eu matei o leão. Vino o osso, eu matei um osso. E o mesmo Deus que me deu o leão e o osso me vai dar este grande. Agora observe, quando ele mata Goliat, ele cria uma moral em Israel. E sabe o que o rei hace? Quero que este muchacho venga a minha casa. E o rei Saúl vai falar com o papá de Davi, que Davi pode servir em minha casa, que ele toca a harpa. Davi agora, ele vai agora ao palácio del rei, tocar a harpa para Saúl e servir a Saúl. E servindo a Saúl, ele aprendeu a comer como o rei, a ver como o rei andava. E ele nunca anelou o que era de Saúl, pero ele sabia, minha hora vai chegar. Sabe por quê? Porque ele sabia que foi ungido para aquilo. Quando você sabe que foi ungido para algo, há uma unção que te vai dar abertura para que você seja bendecido. A pergunta é: a lo que Deus te chamou? Eu recebi o bautismo com o Espírito Santo em um retiro espiritual no dia 8 de agosto do ano 2008. 7, 8 e 9 de agosto do ano 2008, se não me falha a memória, sim. Foi um sábado, domingo e viernes. Lunes havia na nossa igreja uma coisa chamada a Festa de los Salvos. E em esta Festa de los Salvos, os que vieram do retiro espiritual, tinha que dizer que foi que passou no retiro. E eu me acordo muito bem, eu levantei as mãos quando me tocou a mim dizer como foi o retiro. Eu declarei assim, tal qual Deus me falou no retiro. Hermanos, aún não havia sido bautizado, porque meu bautismo foi depois quase um mês. Eu falei assim: Deus me dijo en el retiro, tuve uma visão com o Senhor, e todo mundo, ¿eh? Deus me dijo assim que me tomava por la mano, me llevava a las naciones, e Ele me levantaria como um ministro de sua palavra em Madrid. E eu falei assim, eu falei isso delante de todo mundo: Deus me vai levantar como um pastor em Madrid. Aí houve um que dijo assim: como é bom ver a alguém no primeiro amor.
¿Sabe o que passou? Hizo curso chamado CFP, curso de formação de líderes, CFL, curso de formação de líderes, CFP, curso de formação em princípio, fui estudando. Quando me deu a oportunidade, me meti na célula. Começou señales de aqui, de allá. Ou seja, Deus... Pero desde o primeiro dia, eu tive claro lo que Deus me chamou. Se você não lo tem claro, outro não vai ter por ti. Então, todas as vezes que você reconhece a lo que Deus te chamou, se é para ser um empresário, pronto, o banco te vai soltar empréstamo. Se era para ser pastor, pronto, você vai cruzar pessoas em seu caminho para que você evangelize. Porque a unção traz as coisas. Pero quando isso nasce, floresce e se dá, quando você ser como Jesucristo, definido. Ele já sabia, pero quando ele teve a oportunidade, ele hizo público o que estava dentro dele. Hoje se cumpre esta palavra delante de vossos olhos. E não havia nenhum enfermo, não havia nenhum cego, não havia nenhum paralítico, e ele não anunciou a nenhum pobre. Pero ele disse: hoje se cumpre esta palavra delante de vossos olhos. Então, faltava os cegos para ver, faltavam os pobres para ele anunciar o ano agradável do Senhor, faltava muita coisa. Pero ele estava liberando um sello. Para isso foi que Deus me chamou. Cristianos que estáis aqui, não vivam na vida sem saber a lo que foi que Deus te chamou. Que minha oração é que você possa entrar-se assim um sentido de inconformidade. Senhor, eu não estou a gusto, porque não tenho claro o que queres de mim. Minha oração todos os dias: Senhor, traga uma inconformidade a los hijos tuyos, que não se conformem com uma vida literalmente vazia. Porque ando esperando que Deus les empurre em uma porta que já está aberta. Por favor, não espere oportunidades. Posiciona-te. 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 E Ele te vai bendecir. Ponga aí, Gênesis 17, versículo 1. Já. Graças, Senhor. Quantos estão recebendo de Deus aqui? 17, versículo 1. Era Abraão de la idade de 99 anos, quando lhe apareceu Jeová e lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda delante de mim, sé. Quantos aqui, não hace falta levantar as mãos, quantos aqui, el mais profundo de seu coração, tu sabes que Deus falou contigo, lo que Ele quer de ti, pero que usted não lo hiciste caso? Quantos aqui hemos sido Abraão em um dado momento que Deus se manifestou a nós outros? Não foi um culto, não foi um pastor, não foi uma adoração, não foi um pastor de fora. Você sabe que o Espírito Santo te falou algo, pero usted não deu peso a lo que Ele te falou. Deus está dizendo a Abraão: anda em minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Siga. Siga. E pondrei meu pacto entre mim. Deus está dizendo: eu vou pôr meu pacto entre mim e ti, e te multiplicarei de grande. Porque quando Deus te chama para hacer coisas, são coisas grandes, irmão. Queridos, o trabalho que Deus tem com nós outros era para hacer coisas grandes. Te multiplicarei de grande. Sim. Então Abraão se postou sobre seu rosto e Deus falou com ele dizendo: siga. E aqui meu pacto é. Outra coisa que outra coisa que você vai aprender. Primeiro, o Espírito Santo está sobre ti. Segunda coisa, observe. E aqui meu pacto é com. Sepa que tu tens pacto com Deus. Sepa que tu tens pacto com Deus. Todas as vezes que você menosprecia que Deus tem um pacto contigo, a unção não pode manifestar-se. Pero todas as vezes que você reconhece que Ele tem um pacto contigo, a unção floresce. Você está andando, irmão, por uma estação mala, por um momento malo em sua vida, em la finança. E você entra no campo de la murmuração, não passa nada. Pero em um processo mal e difícil, você dobra sua rodilha em lugar secreto, só tu e Deus. Você diz: papá, sei que tu tens pacto comigo, Senhor.
No compreendo y no discerno el porqué de este momento, pero yo sé que tú me escogiste para algo. Es cuestión de días, semanas, meses, hay casos hasta de horas para Dios traer una respuesta. Porque recordaste a Dios del pacto que Dios mismo prometió a esta persona. ¿Cuántos están entendiendo? Mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Serás padre. No se llamará más tu nombre, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de... Ahora, ¿sabe por qué también nosotros, voy a me incluir también, porque muchas veces la unción no opera en nosotros? Porque la unción, que es el poder de Dios, no opera en una mente mediocre. La unción de Dios no puede operar en una mente mediocre. Pastor, ¿qué es una mente mediocre? Es una mente es una mente que te empuja siempre a vivir la vieja manera. Una mente mediocre es una mente que jamás se pone de acuerdo con las promesas. Una mente mediocre es que nunca se pone de acuerdo con las asignaciones divinas. Dios está diciendo, yo te voy a hacer padre de mucha gente, Abraham. Ahora Dios dice así, ya no te llamará más tu nombre Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham significa padre grande. Y Abraham significa padre de muchos. Dios no quería hacer él un padre grande, porque padre grande solo hay uno que es Dios. Dios quería ser padre de muchos, porque esa era la promesa. Ahora Dios dice así, que nadie más te llame de Abraham, sino que todo el mundo cuando te llame de Abraham, usted va a tener que luchar con eso. Ya no soy más Abraham, sino que soy Abraham de Dios. Abraham de Dios, o sea, padre de muchos. Cuando alguien iba a decir, Abraham, venga aquí, él tenía que cuestionar eso. Ya no me llame más de Abraham, padre normal o padre grande, sino que soy padre de muchos. Entonces ahora imagine la gente diciendo así, vale, si usted eres padre de muchos, ¿dónde está el primero? Si tú vas a ser padre de muchos, ¿dónde está el primero? Cuando Dios te llama para vivir algo, usted tiene que creer más que todos. Jesucristo está diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí para dar vista a los ciegos, y él no había ningún ciego para él sanar. Anunciar el año agradable a los pobres, ¿dónde estaba? Porque los pobres no iban a la sinagoga. Si usted no cree lo que Dios te llamó, nadie va a creer. Y si usted no declara lo que Él va a hacer contigo, jamás usted va a vivir lo que Él dijo que va a hacer. Ya no te llamará más Abraham, sino que Abraham. Porque te pasto padre de muchedumbre. Y él no tenía ningún hijo ahí. Él no tenía ningún hijo. Pero Dios estaba cambiando la mentalidad de Abraham. Aí sabe aquele dicho assim? Se tu eres fiel en el poco, Deus te vai a poner. Deus não podia hacer a Abraão padre de mucho, sin que antes ele tenha aceptado dentro de ele que ele iba a ser padre de mucho. Assim como a unção não flui em ti, sin que você antes acepta que ele te ungiu e que você confiese que ele te ungiu. Sinto a Deus aqui. Padre de muchos, pero no tenía padre de nadie. Ahora observe eso. Cuando Abraham se aparta de la asignación de Dios, estoy terminando. La Biblia dice así que él se acosta con Agar, ¿sí o no? Y Agar, ella tiene un hijo llamado Ismael con Abraham, ¿sí o no? No era la voluntad de Dios. Existen cosas que son permisivas, pero no es la voluntad de Dios.
huye de lo que es permitido y entre lo que te conviene. Ahí entonces Abraham tiene a Ismael, ¿sí o no? Y él piensa que era el hijo de la promesa. Y Dios dice, no es el hijo de la promesa. Cuando Dios quiere pedir a Isaac para sacrificarlo, Dios dice assim, Abraham, sacrifícame, Abraham, tu único hijo. ¿Y quién era el único hijo de Abraham? Era Isaac, en el concepto de Dios, porque fue cuando Dios habla con Abraham y Abraham concibe la transformación de la mente. Porque quando ele tuvo Isaac, sua mentalidade era uma. Depois que Deus lhe habla com ele, ele decide transformar sua mentalidade. Por isso Deus disse assim, ó, sacrifica-me Isaac. E Deus disse a ele, tu único Abraham, hijo. Porque Isaac é hijo de Abraham. Abraham tem só um chamado Isaac. Então, querido, há muitas coisas que você pode fazer fora da vontade de Deus, mas Deus só vai contar o que está dentro da vontade dele. E você tem que discernir o que é que Deus quer de ti. Porque o que se contabiliza, literalmente, só se contabiliza o que Ele quer de ti. Sigue, por favor. E diz, e te multiplicarei de grande maneira, e harei nações de ti, e reis saldrão de ti. Sigue. Estabelecerei mi pacto entre ti e mim, entre mim e ti, e tu descendência depois de ti, observa essa parte, e tu descendência depois de ti, em suas gerações por pacto, para ser tu Deus, e el de tu descendência depois de, siga mais um versículo, siga, sim, e dijo de novo Deus a Abraão, enquanto a ti guardarás-me, guarda essa parte aqui, igreja, estou terminando. Guardarás-me pacto, tu e tu descendência depois de ti por sus. Esse é o problema. Lamentavelmente, você não tuvo. Lo melhor pode ser como eu. Você não teve padre que te ensinou princípios. Mas se você tem filhos, você pode deixar legado sobre eles. Deus disse assim: Abraão, tu e tu descendência serão bendecidos e prósperos. Te vou a multiplicar e te vou a bendecir, Abraão. Simplesmente, Abraão, guarda mi pacto. O que é guardar o pacto? Saber que eres escolhido e separado para algo. Hermano, guarda o pacto que tu tens com Deus. Não te aparte. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que teme a Jeová. Guarda essa palavra aí, ó. Guardarás-me. Guardarás-me. Ponga o Salmo número 1, por favor, hija. Memorize só essa parte. Guardarás mi pacto. Salmo número 1, rápido. Sabe por que há muitos cristianos que andam lutando e não podem vencer e prosperar? Porque eles olvidaram de guardar o pacto. Deixaram de andar no temor. E se você deixa de guardar o pacto que Ele te ofereceu, Deus te vai resistir de por vida. E as coisas não te podem funcionar. Bem-aventurado el varão que não anduvo em conselho de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem insídia de escarnecedores se há. Sabe quem é o escarnecedor? Nós pensamos que o escarnecedor é aquela pessoa que está falando mal de um e do outro, o chismoso. Não é esse o escarnecedor da Bíblia. Pastor, quem é o escarnecedor? É aquele que literalmente ele se aflige por lo que Deus lhe chamou, por não discernir processos. Há pessoas que dizem assim: estou cansado de fazer a obra de Deus porque é um peso. Pero ella se olvidou de quando Jesucristo lhe chamou, a ordem era esta: negue-se a si mesmo e tome uma cruz sobre si. E uma cruz pesa. E a pessoa começa a servir a Deus, chega um momento em sua vida que começa a questionar: estou cansado e harto de estar no culto todos os dias, estou cansado de fazer tantas coisas para Deus. Se olvidou de que o evangelho também requer levar uma cruz, e a cruz pesa. E não se leva cada 15 dias, se leva todos os dias. E eu não vou para onde eu quero, Ele marca o passo e eu vou detrás de Ele, eu sigo. Aí então, o escarnecedor é aquele que diz: estou cansado. Só igreja, gente, igreja, fé. Por quê? Então, você tem que não se sentar na mesa de escarnecedor. E disse assim: e em caminho, e não estou em caminho de pecadores, em si de escarnecedores se ha sentado, siga. Senão que na lei de Jeová está sua delícia, e sua lei medita de dia, medita de dia e de noite. Que é? Deus te chamou para ello. Deus te chamou para ello.
Deus te chamou para ello. Deus te chamou para ello. Deus te chamou para ello. Aleluias. Sigue. Agora observe a consequência. Será como um árvore plantado junto a las corrientes de que dá su fruto em su e sus hojas não caem, e todo lo que ele hace, todo lo que ele hace. Então, quando você tem uma mentalidade que estás ungido, todo o que você vai fazer vai prosperar. Querido, prospera. Prospera. Queridos, isso vai parecer gracioso. Hasta hoje eu não entendi o porquê. Quando você estuda o livro de a história de José no Egipto, a Bíblia diz que ele sofreu bastante fraudes, enfim, le acusaram de coisas que ele não devia. E a Bíblia diz assim que, observe, ele foi preso em uma cárcel. A Bíblia diz claramente, José foi preso em uma cárcel, porque ele foi acusado de tocar em uma mulher que ele não havia tocado e foi preso. Pero a Bíblia diz assim, que o rei lhe havia dado a José as chaves de la cárcel, e a Bíblia diz assim, ó, e la cárcel prosperou. Está na Bíblia. Le deram las llaves de la cárcel para José e disse, la cárcel prosperou. Eu não sei se aumentou os preços, eu não sei. Pero a Bíblia diz que la cárcel prosperou. Porque ele estava ungido por Deus. E quando você está ungido por Deus, não se senta em mesa, em silla de escarnecedores. Você não se automutila, senão que você está conforme com o que Deus te chamou. Dá graça a Deus por todos os processos. Deus disse assim, hijo, te vou a enviar fuentes de água e vas a florescer. Sus hojas não vão cair, e vai dar fruto em seu tempo. Sus hojas não caem, todo o que tu vas a hacer prospera. Porque essa é a vontade de Deus. Deus dijo a Abraão, solo guarda mi pacto, Abraão, para que puedas prosperar. E ele guardou o pacto, e a prova que Abraão guardou o pacto está em Gênesis 26, abra aí e termino. Gênesis 26, versículo 1, ponga atenção a esta história, como que Abraão guardou o pacto, irmão. Aleluia. Querido, eu sei que minhas hijas irão ser muito bendecidas. Agora, eu sei que não é porque eu vou deixar dinheiro para ela. Vou deixar. A Bíblia diz que os padres têm que atesorar a herência para os filhos. Você sabia que era para nós outros estar em uma vida boa? Porque nossos abuelos deveriam haver deixado para nossos padres, e nossos padres deixando para nós outros, e nós outros teníamos o acúmulo de tudo isso. Pero, lamentavelmente não foi assim, pero a Bíblia ensina isso. Hasta a quarta geração. Atesoraríamos herência para nossos filhos, netos e bisnetos. Quando estão aprendendo? Deus disse assim, Abraão, guarda mi pacto e te prosperarei, pongo em ti mi pacto em ti, guarda e te vou multiplicar sua descendência. E Abraão não tinha nenhum filho. Agora observe aqui, já depois, quando Abraão tem Isaac, observe. Salmo 26, versículo 1, diz, 26, Gênesis 26, Gênesis 26, verso 1. E termino, queridos. Quando estão aprendendo? Põe atenção aqui, diz assim, depois hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraão. E se foi Isaac, agora Isaac já é o hijo de Abraão, queridos, Isaac é o hijo de Abraão. Diz assim, e se foi Isaac a Abimeleque, rei de los filisteus, em Gerar, siga. E se lhe apareceu Jeová e lhe dijo, no desciendas. Imagina, irmão, você sendo fiel a Deus. E você muere. E de repente seus filhos estão por aí, Deus se apresenta a ele, dizendo, eu sou o Deus de seu padre. Isso é forte, irmão. Isso é melhor que um retiro espiritual. Deus encontra com pessoas em retiro espiritual, sim ou não? Porque anda muito cristiano pensando, se meus filhos se apartarem, Deus... Não, irmão, Deus visita os filhos. Deus visitou Abraão, a Isaac, dizendo assim, se lhe apareceu Jeová e lhe dijo, não desciendas al Egipto, porque havia hambre na terra, ou seja, não vai ao mundo, permanece na fé, e disse, habita em la tierra que eu te direi, siga, habita como forasteiro em esta terra, e estarei, e te bendecirei, porque a ti, a tu descendência, darei todas estas terras, e
confirmarei el juramento que hice a Abraham, tu. Confirmarei a Isaac el juramento que eu hice a su padre. Siga. Multiplicarei tu descendencia como las estrellas del cielo, te daré tu descendencia y todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sigue. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, o sea, mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Sabe, escute, hermano, ¿sabe qué es eso? Es Dios diciendo en otro lenguaje a Isaac: Isaac, su padre amontonó un montón de riqueza. Usted lo puede pasar la tarjeta ahora y sacarla. Vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena ser ungido del Señor. Porque Dios sigue dando testimonio de ti. Para que la iglesia entienda, vale el versículo 12, por favor. Ahí mismo. Y sembró Isaac en aquella. Ahora, ¿qué había en la tierra? Hambre. ¿Qué había en la tierra? Escasez. ¿Qué había en la tierra? Pobreza. Pero Isaac tenía semilla. Porque quien es ungido y reconoce que el Espíritu Santo está sobre él, tiene semilla. Ahora, pastor, ¿qué es semilla? ¿Es euro? ¿Es dólar? No. Semilla es gracia de Dios sobre ti. Levante las manos así, para recibir. Prepare-se para negociar, para comprar, sem preço e sem dinheiro, como está Isaías 55. Prepare-se para prosperar, sem preço e sem dinheiro. Estou profetizando sobre ti. Deus te vai fazer alumbrar a graça de Ele. E vas a ter acesso solo por lo que tu eres. Vas a adquirir, vas a ter solo com a graça de Deus que está depositada em ti. ¿Sabe por quê? Porque nós somos bendecidos. A Bíblia diz em Gálatas 3, somos bendecidos em Abraão. Cargamos a mesma ADN de Isaac. E quando você note que há anúncio de pobreza e de escassez, sobre ti jamás vai faltar semilla. Pastor, que é a semilla? É uma graça que eu tenho. Quizá você vai ver que em sua conta não há euro, pero você tem favor de Deus. Você vai ver que em sua conta não há ouros, pero você tem favor de Deus. Favor de Deus com pessoas, favor de Deus com empresas, favor de Deus com banco. Isso é sembrar quando nadie tiene para sembrar. Tu não lo tienes lo que es el dinero, pero usted tiene gracia de Dios. Y la gracia te abre puertas y te pone en las manos todo lo que usted necesita. Ahora cierra las manos y dice: es mía esta palabra. Aleluya. Observe, dice: sembró Isaac en aquella y cosechó aquel año 100 y le bendijo. Y cosechó en aquel año donde había hambre 100. Siga, por favor. E el varão se enriqueceu e foi prosperado, e se engrandeceu hasta hacerse muito poderoso. A unção que está em Cristo está em nós outros, porque foi Ele que dijo: obras. Póngase de pé, queridos. Dá um aplauso ao Senhor. Obras maiores hareis. Obras maiores. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Solo reconozca que você também está ungido, que o Espírito Santo de Deus está em ti. Reconozca que tu tens pacto com Deus. Deus tem pacto contigo e não quebres este pacto. Ei, Isaac, te vou a prosperar por quanto Abraão guardou mis preceptos. Abraão guardou mi pacto, guardou mi lei, guardou mis mandamentos. E por causa de isso, queda em esta terra, não vaya de aqui. Oh, quantos entendem esta palavra?
Cielos abiertos sobre ti. Querido, yo profetizo que tú tienes cielos abiertos. Yo profetizo que tú tienes cielos abiertos. Gracias. Si usted lee este capítulo 26, ¿sabe qué significa el capítulo 26 ahí de Génesis? Mira aquí el pastor. Es lo que usted va a vivir a partir de hoy. Una persona imparable. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa el texto? Después te lee en casa. Era assim: Isaac cavava poço, uma cisterna. Ele cavava poço e uma cisterna. E a Bíblia diz que os filisteus veniam e tapavam a cisterna. Então, se Isaac venia ao outro lado aqui, Isaac cavava poço e saía água. Quando saía água, os filisteus veniam e tapavam o poço de Isaac e lo echavam. Isaac ia para outro sítio. Isaac cavava poço e fluía água, e os filisteus veniam e ele se movia. Donde ele ia, ele dava a terra fluía água. Hasta que o rei pediu para que ele se fuera. Quando Isaac sale, su siervo recibe uma carga de unção igual que ele. Diga assim: ó, eu sou liberador de unção. Todo el mundo que está comigo vai prosperar também. Diga assim: ó, cadena de bendição. É uma cadena de bendição. Diga assim: ó, eu libero bendição a outros. Agora observe. A Bíblia diz que os que acompanhavam Isaac, quando foi a furar poço, a Bíblia diz: e Deus hizo florescer poço que era águas vivas. Águas vivas. Diga assim: eu serei de bendição para muitos. Aleluia. Cierra tus ojos. Padre, eu bendigo a sua casa, a sua igreja, a seus filhos. Eu declaro, Senhor, que a unção fluirá de eles. Jamás le faltará gracia, jamás le faltará unción, querido. Jamás le va a faltar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Él te ungió para algo. Y por cuanto tú reconoces que fuiste ungido, por cuanto tú reconoces que Dios te llamó para tal cosa, tú serás un proveedor de bendición. 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 Porque hay una unción que fluye. Hay un río que corre de dentro de ti. Yo declaro que la escasez se termina. Yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús. Oh. Mi vida nunca más será igual. Ponga aí Gênesis 26, 19. Diga assim: eu vou a proveer bendição. Eu vou a proveer bendição, querido. Irmão, todo que você liberava a prosperar, todo que você tocava a prosperar, todo mundo que ser amistade contigo vai prosperar, todo mundo que cruzar seu caminho vai prosperar, todo el que te tocare prosperará, porque estás ungido. Observe a palavra. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle, hallaron allí poço de águas vivas. Diga: por causa de mim, muitos serão bendecidos. Por causa de mim, muitos prosperarão. Porque a promessa é essa: em ti, Abraão, será bendita todas las familias de la tierra. En mí será bendito mis amigos. Declara: en mí será bendecida mis colegas. Porque yo soy ungido de Jehová. Wow. Yo soy ungido de Jehová. ¿Cuántos ungidos de Jehová yo tengo aquí? ¿Cuántos ungidas? Ungido de Jehová. Então se empodera-te. Diga assim: eu sou ungido de Jehová. Vai funcionar. Se era tu irmã assim, diga assim: vai funcionar. Porque aqui o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quanto Ele me ha ungido. Oh, para tal cosa.
está perdido, en este año tú vas a cosechar 100 por 1. Y cosechó Isaac en aquel año 100 por 1, porque Dios estaba con él. La rabacatarabias. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Génesis 26, versículo 2. Se le apareceu Jehová e dijo: não desciendas al Egipto, habita en la tierra, habita. Eu quero declarar e profetizar sobre tu vida que tu não irás descender a lugares que não deves descender. Eu profetizo sobre ti por el poder desta palavra. Como uma árvore plantada não se mueve de suas convicções. Será como uma árvore plantada. O homem que teme ao Senhor está plantado. O homem que teme ao Senhor está plantado. Echa raíz em la nação. Echa raíz. Echa raíz. E diz o Senhor: é como uma árvore plantado. É como uma árvore plantado. Dará fruto. Sus hojas não caerá. E todo lo quanto tu lo haces prosperará. Porque não te has movido, não te mueves. Aunque el escenario es crítico, permanece. Aunque el escenario es difícil, permanece. Wow. Não te mueva de Espanha. Não te mueva, permanece. Isaac, não te mueva a Egipto. Não descenda ao Egipto, Isaac. Permanece aqui. Permanece. Porque eu te quero fazer muito poderoso. Em ti será bendecida las naciones de la tierra. Porque eu prometi a Abraão e tenho que cumprir em ti. Meu Deus do céu. Deus está dizendo: Isaac, eu prometi a Abraão e tenho que cumprir em ti. Meu Deus do céu. Reciba em seu espírito. Jesus Cristo dijo: obras maiores harás. Obras maiores harás, meu Deus. Será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el obras maiores de tu Espíritu Santo. Sim, Espírito Santo. Mi vida obras maiores. Obras maiores. será igual. Dios te llamó para vivir cosas mayores. Dios te llamó para vivir cosas mayores. Dios te llamó para vivir. Quero dar motivo à igreja aqui. Você solo não eres bendecido se você não queres. Ponga aí, Hebreus 11. Versículo 36 al 40. Deus te trajo aqui esta noite, todos que estáis aqui, Deus te trajo aqui. Deus te trajo aqui, hoje é um miércoles profético. E o Espírito Santo de Deus te trajo aqui para abrir sua mente e poner-te este mensagem. Para que você entenda que há uma sentença liberada sobre ti. Deus disse assim a Abraão: anda em meu caminho. Abraão anduvo no caminho. Cristo anduvo no caminho. O Senhor se apresenta a Isaac: eu vou continuar contigo a promessa, Isaac. Isaac foi bendecido. Agora, observe esse texto, Hebreus 11:36, que habla de los heróis de la fé na Bíblia. Diz assim: outros experimentaram vitupérios e azotes,
Y a más de esto, prisiones y cárceles. Sigue. Esos son los héroes de la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduveram de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Sigue. De lo cual, ponga atención a esta parte, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Sigue. Ponga atención a esta parte, por favor, queridos. Y todos estos, aquellos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Dios miente, pastor. No. Porque ellos no recibieron lo que Dios prometió. Sigue. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no se fuesen ellos perfeccionados aparte. Ahora mismo en el cielo hay un grupo de personas luchando para que usted entienda que ellos no tenían el Espíritu Santo que tú tienes hoy. Hay un grupo de personas en el cielo ahora llamado héroes de la fe, que pasaron un montón de cosas que usted y yo no hemos pasado y nunca vamos a pasar. Y ellos están locos, así pastor, así locos. Nosotros no teníamos el Espíritu Santo y ellos tienen. ¿Por qué es que ellos no avanzan? Nosotros no recibimos porque fue preparado y reservado para ellos. ¿Por qué es que ellos no viven? Proveyendo a una cosa mejor para que ellos no fuesen perfeccionados aparte. Ellos están ahora en una nube de testimonio, la Biblia dice, esperando que usted ande en la unción que Dios te dio. Ellos están diciendo así: marciano, yo me moví solo con una palabra y tú tienes la palabra y el Espíritu, entonces ¿por qué no te mueves? Dios espera una respuesta suya. Dios espera una expectativa tuya, un anhelo tuyo, querido. Y usted tiene que entrar en este lugar. Usted tiene que decir: Espíritu Santo, yo entendí. La ficha cayó. Las escamas de mis ojos fueron sacadas. Así, Señor, que de lunes a lunes voy a andar sabiendo que estoy empoderado, estoy ungido. Voy a saber, aun que liberen decretos de hambre en la nación, no iré a mover porque Dios es conmigo. Aun cuando muchos no tengan, Dios me dará la gracia para tener. Aun cuando parece ser imposible, yo sé que Dios me dará gracia para abrir pozos y va a fluir agua, porque la unción de Él está sobre mí. Solo levante sus manos. Padre, yo bendigo a este pueblo, yo bendigo a esta casa, yo bendigo a sus hijos, y yo declaro sobre ellos cumplimiento de las Escrituras. Cosas mayores vivirán aquellos que creen la palabra. Cosas mayores vendrán sobre ellos. Cosas mayores, unción y poder, y su nombre será exaltado, glorificado en esta nación. Yo declaro, Señor, hombres como Isaac, independiente de la temporada, mujeres como Isaac, independiente de la circunstancia, permanecen sabiendo que fueron ungidos y que sobre ellos tiene una profecía, y Dios es fiel para cumplirla. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Oh, que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu de Dios estén sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa y recuerde de esta palabra y no la olvide nunca en su vida. Dios te llamó para cosas mayores a partir del momento que tú reconoces que el Espíritu de Él está sobre ti y que Él tiene un pacto contigo. Wow, dale un aplauso al Señor. Id en paz, id en paz, id en paz, id en paz. Wow. Para esta hora he llegado.